Olá, meu nome é Luciane, eu faço parte da Missão Mariana Braga, sou casada há 33 anos, tenho 3 filhos, tenho um netinho, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre os passos de um milagre, né? Através da passagem muito linda, Bodas em Caná da Galileia. Então, para você que quer um milagre, para você que muitas vezes está passando por uma dificuldade no casamento, né? Que já não vê mais solução para isso, ou uma dificuldade em qualquer área da tua vida, né? Fique aqui até o final que você vai descobrir todo o itinerário, né? Para o milagre acontecer nas nossas vidas. Tá bom? Então eu vou ler para vocês. Está lá em João, capítulo 2, e diz assim: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, disse-lhe: É costume servir o primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Que linda essa passagem, né? Que acontece aos cuidados de Maria, né? Sob a intercessão de Nossa Senhora. E aqui a gente vê, né, que a primeira coisa que a gente observa aqui, que estava tendo uma festa de casamento. Então, eles estavam o quê? Iniciando esse casamento, né? Esse casamento que é um projeto de Deus, que é sonho de Deus, né? Só que acontece uma coisa: o vinho acabou, né? Estava faltando vinho. E para uma festa, né, principalmente naquela época, que era uma festa que durava vários dias, era importantíssimo a presença do vinho, né? Quando acabava o vinho, era uma vergonha muito grande para os convidados, né? Não ter o que servir. Era o vinho que trazia alegria, que dava sentido ali àquela festa. E aqui, né? Eu lembrando desse faltar vinho, eu lembro que teve uma época na minha vida, né? Depois de alguns anos de casada, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu lembro que a gente estava passando por uma crise muito grande do nosso casamento, né? Não só no casamento, mas eu falo assim que eu passei uma crise, uma crise existencial, uma crise no meu casamento, uma crise na minha maternidade, na minha vida profissional. Parece que tudo dava dando errado, sabe? Quando tudo dá errado, as coisas não acontecem, né? Parece que você não vê, você faz e não vê resultado. E o que eu senti era exatamente isso, né? Tava faltando vinho, né? Principalmente no meu casamento. Faltava o vinho da alegria, faltava o vinho da fé, faltava o vinho da esperança, faltava o vinho do companheirismo, do amor, de viver uma vida em comum, né? Onde os dois se respeitavam, se amavam. E faltava o vinho da confiança, eu já não confiava mais nele, né? O vinho do perdão, eu estava com uma dificuldade muito grande de perdoar um erro grave, estava com muita mágoa, muito ressentimento, então estava faltando vinho, né? E meu casamento, assim como aquela festa em bodas em Caná da Galileia, né, corria o risco do quê? De fracassar, né? E ali é a mesma coisa, né, que falou, eles já não têm vinho, a gente já não tinha mais vinho, né? Aí aqui, o que acontece? Acontece a intercessão de Nossa Senhora. Ela fala assim para o filho dela, né? Ele já não tem vinho. Jesus responde o quê? Compete a nós, minha hora ainda não chegou, né? A hora de manifestar o milagre de Jesus, né? Os primeiros milagres não tinha chegado. Só que Maria, ela intercede, né? A presença de Nossa Senhora, que ela está atenta ao nosso lar, à nossa família, e ela percebe, né? Que ali precisava de uma ação poderosa de Jesus, né? Que não adiantava mais
humanamente fazer algo por aquele casamento, né? Que precisava de uma intervenção divina. E ela pede para Jesus intervir, né? E é tão lindo assim que Jesus, muitas vezes, né? A gente fala assim, tem coisas que vão demorando tanto na nossa vida, né? E a gente fala assim, não, não tô cansada, não aguento mais, né? E às vezes o que acontece? Vale a pena a gente pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Então, um dos passos desse milagre acontecer, às vezes quando a gente vê que esse milagre parece que está demorando, parece que ainda não é a hora, mas a gente fala, puxa vida, eu queria que antecipasse, né? Que essa hora antecipasse. Peça a ajuda de Maria, né? A gente pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Que é aquela que é a mãe de Jesus, é aquela que antecipou, pensa bem, o ministério público de Jesus, né? O milagre aconteceu pela intercessão dela. E o que acontece? Ela vai até os serventes, né? E vai a cada um de nós. E o que ela diz? Fazei o que ele vos disser, né? Isso é o segundo passo para o milagre, né? Fazei o que ele disser. E para que a gente possa fazer o que Jesus nos diz, primeiramente a gente precisa escutar, né? Uma coisa que eu acho muito difícil hoje em dia, né? Que a gente tem dificuldade de escutar Deus, né? A gente fala muito com Deus, a gente pede muito para Deus, mas às vezes a nossa oração não tem diálogo, a gente não sabe escutar. Por quê? Para obedecer antes, a gente precisa escutar, senão a gente não sabe qual é a vontade dele, quais são os planos dele, né? E eu lembro que eu também tinha muita dificuldade de escutar. Eu não fazia o que Jesus dizia, né? Por quê? Porque eu nem conhecia a vontade dele para minha vida. E eu lembro que quando eu passei por essa crise muito grande, eu lembro que eu cheguei em casa, eu subi as escadas da minha casa, eu passei pelo closet que vai para o banheiro, que vai para o banheiro, e ali tem um grande espelho, e aquele espelho me atraiu, me chamou a atenção. E aí eu fiquei um tempão olhando para aquela imagem, sabe? Refletida naquele espelho. E o que eu via, né, era uma pessoa, entre aspas, sem vinho, sem alegria, sem brilho, sem gosto, sem sabor, minha vida já não tinha sabor, né? E eu ali fiquei pensando e me fiz uma pergunta, Luciane, o que você fez da tua vida? Olha a situação, né, que você se encontra agora, né? Eu olhava para a minha vida e eu via apenas fracasso. Um fracasso como mãe, fracasso como esposa, como profissional, como amiga, como filha, né? E ali eu fui passando um filme da minha história, né? E eu vi ali o quanto, né? O quanto que o meu casamento, principalmente, né? O quanto que a gente estava infeliz, o quanto que a gente tinha como se tivesse um abismo entre a gente, né? Eu sentia já que não tinha mais amor, eu sentia que não tinha mais nada entre a gente. Eu só via um abismo entre nós, né? Algo realmente impossível. Tudo que era possível, humanamente falando, eu já tinha feito, eu já tinha tentado, mas nada acontecia, né? E naquele momento, né, eu fiquei olhando ali para os meus olhos e dentro do meu olhar eu senti um pedido de socorro da minha própria alma, né? Dizendo assim, faz alguma coisa pela gente, né? E ali eu tomei a decisão, eu falei assim, não, eu quero ser feliz, eu quero sair dessa situação, não quero mais ficar desse jeito. E ali, diante das minhas, né, limitações, né, que eu tinha na época, e diante da minha distância que eu tinha com Deus, né, o que eu pensei? Eu vou me separar. Por quê? Porque foi depois que eu casei que as coisas começaram a dar errado na minha vida, né? E ali eu fui para minha cama, né? Comecei a rezar, comecei a falar com Deus, comecei a chorar, chorei muito, né? E ali eu abri meu coração para Deus. E eu disse o quanto que eu estava cansada, o quanto que eu não aguentava mais, o quanto que eu tinha feito de tudo e nada tinha acontecido. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero me separar, eu não aguento mais. E ali naquele momento, Deus me respondeu. Eu falo que o amor de Deus, ele é maravilhoso, né? Ele não nos deixa sem resposta. E ali eu senti um desejo de abrir a Bíblia, né? Uma Bíblia que eu nunca abria, uma Bíblia que eu nunca rezava. E ali fui procurar a Bíblia, né? E quando eu achei, eu simplesmente fiz assim, ó. Eu abri a Bíblia e a hora que eu olhei para a Bíblia, a primeira frase, né, que eu li foi: O casamento é indissolúvel. E naquele momento eu vou partilhar com vocês que realmente, olha, aí que eu chorei, viu? Porque eu sabia que a vontade de Deus, né?
não estava batendo com a minha, que eu queria, né? No fundo, eu queria fugir daquela situação, eu estava sem força, não sabia o que fazer, e Deus me fala para eu continuar casada. E é ali que eu chorei, porque eu falei, agora tá tudo perdido mesmo, né? Agora que eu vou ser infeliz. Eu não conhecia o poder da palavra de Deus, eu não conhecia quem era Deus. E ali eu comecei a falar com Deus. Eu falei, tá bom, Deus, eu vou continuar casada. Bem, né? Bem orgulhosa, né? Bem sem humildade nenhuma. E eu falei para Deus assim: só que eu quero que o Senhor mude o meu marido. E eu tinha uma lista, né, de coisas que eu queria que ele mudasse. Porque a gente é bem assim, né? A gente tem uma facilidade muito grande de ver o erro no outro, de ver o defeito do outro, né? E muita dificuldade de ver os nossos próprios defeitos, né? Para mim, era ele a causa de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu coloquei uma lista ali, né? Pedi para Deus, né? Eu queria que ele fosse o melhor marido, que ele fosse mais companheiro, que ele ficasse em casa, porque realmente, gente, a gente estava vivendo um casamento muito ruim. Ele, diante de tudo que estava por trás daquilo, né? Hoje eu sou terapeuta de casais, hoje eu conheço o que está por trás de tudo aquilo que muitas vezes acontece dentro de um casamento, né? Para chegar no como chegou, né? Numa crise que a gente chegou. Quantas coisas aconteceram antes disso e eu não sabia, não percebia, né? Quantas coisas eu fiz de errado sem saber. E eu só sei que o quê? Que aquela crise chegou, né? E e eu sabia o quê? Que na minha cabeça era ele o culpado de tudo, né? E ali o que acontece? A gente já não tinha mais diálogo, a gente só brigava. Ele ficava muito tempo fora de casa, ou ele estava trabalhando, ou ele estava com os amigos dele jogando tênis. Eu tinha 3 filhos, me sentia muito sozinha, né? É claro que tudo isso aconteceu por conta de muitas coisas que eu fiz errado, né? Que foram afastando ele, mas disso eu não sabia. Então, eu achava que era tudo culpa dele, né? E eu pedi aquele monte de coisas que Deus mudasse ele, né? Fora que eu estava muito magoada, né? Muito ferida, né? Ele tinha me machucado muito, me magoado muito, né? E cometido um erro muito grave. Eu estava com muita dificuldade de perdoar, né? Eu não estava aceitando aquela situação, né? Que eu falo que é um bloqueio muito grande para a graça de Deus acontecer na nossa vida. É quando a gente não aceita as coisas que acontecem, né? Do jeito que foram. É quando a gente não consegue perdoar, quando a gente tem mágoa, ressentimento, quando a gente está em pecado, porque eu estava em pecado, né? Mesmo sem saber. Por quê? Porque tinha ódio no meu coração, eu desejei a morte dele, eu ficava toda hora criticando ele. Eram muitas coisas erradas que eu estava fazendo, né? Só que eu não tinha essa consciência, né? E o que aconteceu? Ali eu me decidi, né? Separar e Deus veio com aquela palavra. E aí o que que eu falei? Deus falou para mim, né? Depois que eu coloquei aquela lista, né, de coisas que eu queria que ele mudasse. Através de uma cena de um filme que eu já tinha assistido, Deus falou comigo: muda você. E eu fiquei ali sem entender, né? O que será que eu, né? A pobre coitada tinha que mudar. Para mim, que era Deus estava errado, né? Quem tinha que mudar era ele. Mas eu acolhi aquela palavra, né? Eu lembro que naquela semana eu decidi ir num grupo de oração, né? Minha mãe sempre falava para eu ir, eu nunca ia. Aquele dia eu fui num grupo de oração. E naquele grupo foi a passagem de Lázaro que estava sendo pregada e falava sobre ressurreição. E eu lembro que realmente eu me entreguei muito, sabe? Eu realmente rezei, pedi o Espírito Santo e eu pedi muitas, muitas ressurreições na minha vida. Eu pedi que Deus ressuscitasse, me ressuscitasse primeiramente a minha alegria, o meu ânimo, a minha força, que me desse força, ressuscitasse o meu casamento, ressuscitasse a minha maternidade, enfim, ressuscitasse tudo aquilo que estava morto, né? Eu lembro que falava que cheirava mal, né? Que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias e já cheirava mal. E era isso que eu sentia, que já cheirava mal, que já não tinha mais o que fazer. Mas eu pedi aquela ressurreição, pedi o Espírito Santo. E eu lembro que eu saí diferente daquele grupo. Eu não saí com um milagre, mas eu saí com uma semente do milagre, né? Aquela semente da palavra que foi semeada no meu coração. E gerou o quê? Gerou esperança, gerou a fé. Então, para que a gente, né, um dos passos do milagre é primeiro escutar a palavra de Deus. E eu escutei, primeiro eu escutei aquela palavra que falou o casamento é indissolúvel, depois naquele grupo de oração que falou aquela palavra de Lázaro, né, falava da fé, falava de quanto que a gente precisa, né, acreditar
né? Que Deus tem o poder, que tudo aquilo que acontece na nossa vida é para que seja manifestada a glória de Deus. E eu fiz o quê? Eu acolhi aquela palavra, né? A fé vem da pregação da palavra, e aquela pregação gerou em mim a fé, a esperança, né? E eu comecei a acreditar novamente. E também eu saí de lá mais fortalecida, né? Com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo gerou algo em mim. E eu lembro que no outro dia eu acordei cedinho e eu entrei no automático de novo, né? Fazendo tudo que eu fazia todos os dias. E ali o Espírito Santo me deu uma cutucadinha e falou assim: Ei, você não vai mudar? Tipo assim, ei, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, querendo milagre, querendo resultados diferentes? E ali eu comecei a primeira mudança, que foi o quê? Uma mudança muito simples. Eu saí do automático, né? Eu parei no Parque do Povo, né? Tava levando meu filho para a escola, na volta, em vez de ir para academia, eu parei no Parque do Povo, que é um local onde as pessoas caminham, e ali eu fui caminhar. E ali eu mudei também o quê? Parei de reclamar, de murmurar, comecei a louvar, comecei a agradecer, comecei a enxergar toda a beleza que tinha ali naquele dia, né? É como se eu começasse a me conectar com o aqui e agora, né? Sair do automático. Eu comecei a sentir o vento no meu rosto, sentir o sol, olhar a beleza daquelas plantas, daquele sol, daquele dia lindo. Comecei a agradecer tudo isso, agradecer a vida da minha família. E ali eu cheguei em casa e o meu filho, que na época do meio, Pedro, estava com 2 aninhos, ele chegou e me deu aquele abraço gostoso, sabe? E eu senti, né? Eu senti aquele abraço. Eu senti o cheirinho dele, eu olhei nos olhos dele, como se eu tivesse, né? Como se ele tivesse sendo inaugurado, né? Como se eu estivesse vendo ele pela primeira vez, né? Depois de tanto tempo, com um olhar diferente, né? E ali eu peguei ele, a gente foi pro parquinho brincar, jogar bola, né? Aquele dia super lindo. E ali foi como se Deus estivesse, né? Recomeçando uma nova história, né? Me fazendo de novo, né? Me fazendo assim voltar, principalmente, coisas simples, né? Que é o brincar, que é o saborear a vida, que é o, sabe, não pensar em nada, agradecer aquele dia, é, olhar para coisas que eu não olhava, restituindo a minha pureza, sabe? Meu olhar diferente para a vida. E a partir dali, né, eu comecei a fazer um curso, que se chama Encheivos, um curso de 4 meses e meio. E durante esse período, né, eu estendi ainda mais, porque depois eu acabei fazendo de novo, mais para frente. Além disso, eu fui convidada para trabalhar algumas vezes. E foi um período onde eu comecei o quê? A ter intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a palavra de Deus. Eu comecei a escutar a palavra, né? Aquela palavra foi me transformando, foi gerando a fé em mim, foi me mostrando, foi revelando, né? Os meus erros, tudo aquilo que eu tinha errado, revelando também o outro lado. O Marcos tinha o lado dele, ele tinha a história dele, ele tinha o jeito de enxergar que era dele, né? Parando de ficar me colocando numa posição de vítima e tomando a responsabilidade da minha vida. Esse é outro passo, né? A gente precisa sair da condição de vítima, de culpar todo mundo, de achar que todo mundo é culpado e tomar a responsabilidade, tomar as rédeas da nossa história e falar assim: eu vou fazer algo por mim mesmo. Eu vou sair desse conforto, desse automático e vou começar a ter movimentos diferentes. Eu vou começar a fazer diferente, né? Já que você quer resultados diferentes. E eu comecei a tomar responsabilidade, assumir meus erros, me arrepender, pedir perdão para Deus. Ali, durante aqueles meses, era eu, a Bíblia, aquela apostila e Deus agindo na minha vida, Deus curando, Deus me transformando, né? Eu lembro que minha Bíblia ficou toda torta de tanto que eu chorava, né? Enquanto eu fazia aquelas lições, né? Que eu falo que eram encontros com Deus. Ali eu aprendi a desacelerar, eu aprendi a aquietar, que eu era muito acelerada. Ali eu aprendi uma coisa que para mim era muito difícil: escutar Deus. Comecei primeiramente escutando a palavra, a própria Bíblia,
E depois eu comecei a escutar aquilo que Deus dizia pessoalmente para mim, sabe? As orientações que Ele ia me dando no dia a dia, as coisas que Ele ia me mostrando, e Ele ia falando, mostrando para mim com todo o amor, com todo o carinho, né? As coisas, meus erros, me ajudando a fazer diferente, a olhar para o outro diferente, a perdoar, a ter realmente uma mudança, né? E aqui eu falo que tudo isso que aconteceu durante o encheios, né, tem muito a ver com essa passagem, né? O encher as talhas, né? Aqui fala que achavam ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham para cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água, e eles encheram, né, até em cima. Então, esse foi um processo onde eu comecei a encher medidas, encher as talhas, né? As minhas talhas estavam vazias e eu comecei a encher. A encher como? A encher com oração. Então, colocar uma medida de oração, colocar uma medida de perdão, colocar uma medida de autorresponsabilidade, de arrependimento, de reconhecer meus erros, encher uma medida de esperança, encher uma medida de fé, e eu fui enchendo. Eu fui enchendo durante todo aquele período, né? Um período que não foi fácil. Como não foi fácil também aqui? Pensa bem, aquelas talhas eram pesadas, eram de pedras, era uma região desértica, onde aqueles servos tiveram que pegar aquelas talhas pesadas, que elas eram umas talhas enormes de pedra. Era pesado. Eles tiveram que andar sob o sol quente, né? Uma boa caminhada até encontrar água. Depois eles tiveram que, com dificuldade, que não foi fácil, gente. Imagina, eles estavam com uma talha enorme. Acho que eles pegaram aquela talha de pedra, encheram no rio para tirar. Não, eles tiveram que encher. Eles foram enchendo aos poucos, né? Foi um trabalho árduo, foi um processo de caminhar, um processo de ter que carregar, um processo de ter que renunciar, um processo de encher, 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 né? A demora que é esse encher, e é algo muito legal. Eles encheram até em cima. Eles deram o seu melhor, né? Esse é outro passo para o milagre, né? Encher as talhas, encher essas medidas, né? Eu falo que é um tempo de encher medidas, é um tempo de conserto, né? Que Deus, enquanto a gente enche as medidas, Ele vai nos consertando, Ele vai nos transformando, Ele vai trabalhando em nós as virtudes, né? E dar o nosso melhor. Por quê? Porque eles encheram até em cima. Eles podiam muito bem ter enchido até metade, ter enchido mais ou menos, mas não. Eles encheram as talhas até em cima. Eles deram o melhor que eles tinham. E eu lembro que eu dei o meu melhor, sabe? Foi um tempo realmente de conserto na minha vida, um tempo onde eu me dedicava muito à oração. Eu ficava, tinha dias que eu ficava 1 hora em oração, ali com a palavra. Eu me dedicava à escuta, eu me dedicava muito a obedecer tudo aquilo que Deus colocava. Eu anotava, tinha um caderninho ali, apostila onde eu anotava. E eu fui obedecendo, escutando, acreditando naquela palavra, mesmo sem ver, e obedecendo, passo a passo, o que Jesus, o que a palavra ia me falando. E eu fui fazendo o quê? Enchendo, enchendo toda essa medida, toda essa talha de água, né? Até em cima, né? E aí o que aconteceu? Eu lembro que foi um tempo assim que eu fui me transformando, sabe? Porque pensa bem, era um tempo de muito tempo de oração, muito tempo que foi passando, né? E ali eu fui me transformando, fui sentindo que minha mentalidade foi mudando, que eu fui mudando comportamentos, mas o que acontecia? Ainda eu não vi o milagre, eu não via, sabe? Eu lembro que teve um dia que fiquei muito desanimada, porque começou de novo as brigas em casa, a gente começou a ficar mal. E eu já estava cansada de tudo aquilo, eu não via melhoras nele, sabe? Nada acontecia. E ali eu lembro que a gente saiu um dia, nós fomos no barzinho, e ali eu conversei com ele. Eu falei, Marco, eu queria que você ficasse mais em casa, que você me ajudasse mais com a educação dos meninos, que você fosse mais presente. E eu lembro que ele falou assim para mim: olha, deixa eu fazer o que eu quiser da minha vida. Eu quero fazer, eu vou fazer o que eu quero. Sabe o que você faz? Pega e vai sair com suas amigas também. Não me enche o saco. E ele foi no banheiro. E eu lembro, gente, imagina uma raiva que subiu da minha cabeça, né?
Parece que aquela mulher velha voltou, né? Eu falo assim, a gente tem um leãozinho que é trancado na jaulinha, aquele leão saiu para fora e eu falei, é hoje que eu largo dele, chega. E eu falei para Deus, Deus, chega, não aguento mais. Eu olho para essas talhas que eu enchi, mas eu só vejo água. Cadê o vinho? Não tem vinho, chega. A vontade que eu dava, né? Se fosse como se fosse cerveja, deixar aquela talha lá no rio e viver minha vida, né? Por quê? Porque eu estava cansada de tanto esforço para nada. E ali, Deus colocou para mim uma passagem, veio na minha mente uma passagem bíblica que é paciência, né? E ali falava das demoras de Deus, para eu ter paciência, que era o ouro e a prata, eles eram moldados, né, transformados pelo fogo, né? E purificados pelo fogo, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Falou para eu ter paciência, sofrer as demoras de Deus, que no derradeiro momento minha vida ia enriquecer, né? Então, qual era a mensagem? Ter paciência, esperar, sofrer as humilhações, ficar quieta, né? E esperar. E eu falo assim, que isso é uma grande prova de fé. E é uma hora que muitos desistem, é a hora que eu queria desistir. Por quê? Porque o tempo de Deus, gente, não é o mesmo tempo da gente. A gente, para que a gente possa ter o milagre na nossa vida, como eu disse, a gente precisa encher essas medidas, encher essa talha de água. E durante esse tempo, a gente vai sendo transformado. O que que vai acontecendo? É como se a gente fosse passando por esse concerto de Deus na nossa vida, fosse crescendo nas virtudes, e a gente começa o quê? A se alinhar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Tem que ter um alinhamento. E às vezes, o que acontece? Esse alinhamento demora. Pensa bem, é uma história de vida que precisa ser reorganizada, precisa ser mudada, precisa ser realinhada. E por isso que demora, né? Quanto mais cedo a gente alinha, tem o alinhamento, mais rápido acontece a bênção de Deus. E Deus ele vai aproveitando desse tempo. Para quê? Para primeiramente nos transformar. A primeira pessoa que precisa mudar é a gente, certo? A gente mudando, tudo vai mudando. E aí o que acontece, né? É, esse tempo de espera, eu chegou uma hora que eu queria. Aí o que que eu fiz? Eu acolhi essa palavra. A hora que ele chegou, eu falei assim: Marco, tudo bem, você faz, fica do jeito que você quiser, você vive do jeito que você quiser. Eu não vou falar mais nada, mas eu te peço uma coisa: você fazer o curso em cheios. E eu imaginei, né, que se ele topasse, Deus ia agir através do curso em cheios. E ali ele topou. Ele falou: tá bom, já que você quer tanto, eu vou fazer esse curso aí que você quer tanto, mas não me enche o saco. Aí eu falei: tá bom, tudo combinado. Aí, mais ou menos depois de uns 10 dias, eu sofri um acidente aqui no condomínio, eu e minha filha, e o carro bateu, teve que chamar seguro, aqueles problemas que dão, né? Eu só sei que ele ia para Bataguaçu toda quinta e vai até hoje, e ele pegou o carro que estava o meu CD, porque ele teve que pegar o carro, não sei qual foi o rolo, ele pegou o meu carro que estava o CD. E aí ele foi, a hora que ele ligou o carro, veio essa pregação, começou a tocar. E quando ele ia mudar, colocar alguma música que ele gostava, aquela voz foi atraindo ele, foi tocando o coração dele, e ele fala que foi como se Deus estivesse falando com ele diretamente, né, de uma forma muito forte. E ele foi escutando aquela pregação, né? Bataguaçu, eu acho que é 1 hora e meia daqui, ele foi escutando essa pregação até lá. Ele trabalhou, voltou, colocou outro CD, né? E foi escutando a outra pregação e Deus falando com ele. Deus tocando profundamente no coração dele, ele se arrependendo, Deus revelando, né, tudo que estava acontecendo. E ali ele chegou em casa, ele falou que a primeira coisa que ele fez foi tomar um banho. Ele se passava escova, né, se sentindo sujo, sentindo que ele precisava ser lavado, né? Ele queria ser uma pessoa nova. No outro dia, ele foi se confessar e o padre, depois de ouvi-lo, falou assim: Meu filho, seja bem-vindo à casa do Pai, né? É, você está de volta. E isso foi na sexta, né? A confissão. No sábado, ele me contou tudo isso, né? Fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo ainda meio que, assim, incrédula, né? Porque tantas vezes ele falava que ia mudar e não mudava. Aquele dia ele ficou em casa, ele não foi jogar tênis, ficar com os amigos dele, ele ficou em casa. E era um dia muito lindo, eu lembro que é, a gente ia nadar, né? Eu ia nadar com as crianças,
E eu tava ali preparando um lanche pro meu filho, tinha dois amiguinhos dele em casa, e ali eu coloquei um sorvete para minha filha na varanda, que era ali pertinho da cozinha. E de repente eu tava ali preparando tudo e falei assim: "Ah, eu acho que eu vou tirar a capa da piscina para eles nadarem já". E eu passei pela varanda, vi o potinho de sorvete dela, vi que ela não estava lá, pensei que ela tivesse com o pai dela na sala, assistindo TV. Fui abrir a gradinha da piscina, ela estava meio solta. Ainda pensei, né? A funcionária esqueceu de fechar. Não fechou direito a hora que foi limpar. Passei por aquele vão ali da gradinha, abaixei para tirar a capa. E a hora que eu abaixei, eu vi algo escuro dentro da piscina. E a hora que eu me ajoelhei para ver o que que tinha, ali eu encontrei a Pietra, né? A minha filha mais nova. Na época ela tinha 2 anos e 10 meses, né? E ali ela já tinha afundado, já estava subindo, e eu vi de perto o rostinho dela, os cabelos, ela tinha uns cabelos bem compridos, né? Aqueles cabelinhos todos boiando ali na piscina. Eu falo que foi, né, a noite escura, né? Minha noite escura, né? Foi, eu acho que os piores minutos da minha vida, né? Ali eu comecei a chamar, tirei ela da piscina, né? Ela estava já com aspecto de morta, toda já com umas manchas escuras, brancas, assim, gelada. E ali eu chamei meu marido. Ele não ouviu da primeira vez, eu gritei, ele apareceu. E a hora que ele viu, pegou ela no colo, ele chorava, ele não sabia o que fazer. Na época ele era médico, emergencista, né? Então ele trabalhava na Santa Casa da Emergência. E o que mais ele fazia o quê? Era pegar pessoas que chegavam nesses estados, né? E a hora que ele olhou para ela, ele falou depois que ele via que não tinha mais jeito, né? A hora que ele olhou, ele viu que ela estava sem vida, que não tinha mais o que fazer e ele se desesperou, ficou ali, né, sem saber. E ali eu falei, Marco, faz alguma coisa. Ele pegou ela, colocou ela no chão da varanda e começou a fazer as manobras cardiorrespiratórias. Eu lembro que eu me ajoelhei do lado dele e eu simplesmente fechei os olhos. Eu fiquei ali, sentindo a presença de Deus. Eu fiquei ali, não tinha palavras, porque eu não conseguia nem falar nada, né? Foi uma oração sem palavras, mas foi uma oração onde eu me sentia do lado daquele que ao longo daqueles anos eu todos os dias me encontrava com ele, aquele que enxugou as minhas lágrimas, aquele que me curou, aquele que foi minha companhia, aquele que foi meu melhor amigo, aquele que foi meu mestre, que foi meu Senhor. E ali eu sentia a presença de Deus, né? E eu sentia que ele estava ali, que ele ia fazer alguma coisa. E ali, depois que o Marco tentou fazer todas as manobras e não conseguiu, ficou ali tentando, ele disse que uns 15, 20 minutos ele não sabe ao certo. Ele pediu ajuda a Deus. Ele falou assim: Pai, me ajuda. E Deus tocou no coração dele: levanta ela e chama pelo nome. Ele levantou ela e falou: Pietra. A hora que ele falou o nome dela, ele sentiu que os olhinhos dela deram uma leve mexidinha nos cílios. E aí, novamente, ele falou assim: Pai, me ajuda. E Deus falou: chama ela pelo nome. E aí ele falou alto: Pietra, vem. A mesma frase, né? Que Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Foram as mesmas palavras, né? Que ele inspirou o Marco a dizer. Ali ela abriu os olhos, ela grudou nele, né? Ali ficou nós três abraçados, né? Vivenciando tudo aquilo. Ali ela vomitou bastante. Ela ficou 3 dias na UTI, né? Por conta de uma infecção que deu tanta água que ela engoliu. E foram, assim, 3 dias muito difíceis pra gente, sabe? Porque quem é pai, quem é mãe sabe o quanto que é um filho na vida da gente, né? É, o que é ter medo de perder um filho. E ali depois, quando eu voltei em casa, eu lembro, né, que a sensação que eu tinha, né, de que tudo estava diferente, né? Que parece que o mundo tinha mudado. E a necessidade, né? Eu ali entreguei minha vida a Jesus, ali eu entreguei tudo. Falei, Senhor, tudo é teu. A partir de hoje, a minha vida é tua, a minha família é tua, eu confio tudo em tuas mãos. E ali foi uma entrega muito grande, né? E ali, aquele dia que ela ressuscitou, não foi só ela que ressuscitou. Eu falo que Deus, ele foi fazendo os milagres, né? Por partes. Primeiro, ele fez o milagre na minha vida, né? Me ressuscitou.
Depois ele fez na vida da Pietra. Naquele dia, o Marco, ele se levantou um novo homem. Nunca mais ele foi o mesmo homem. Saiu perfeito? Não, mas ele saiu dali um homem novo, né? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de um milagre, né? E ali, a partir dali, toda a nossa família, né? Deus foi reconstruindo o nosso casamento, nossa família. Eu lembro, né, que naquele dia que eu falei da passagem de paciência, por que que eu estava perdendo a paciência? Porque eu olhava e só via água, da mesma forma que aqueles homens, né, servos. Eles olhavam depois de tanta caminhada, depois de tanto trabalho, e eles só viam água. Então, a outra fase do milagre, né, depois de você encher as talhas de água, né, é saber esperar, ter paciência. Por quê? Porque às vezes falta pouco e muitos desistem, né? Deus nos prova o tempo todo, Ele prova a nossa fé, Ele prova que a nossa perseverança. A gente precisa o quê? Perseverar, que é outro passo. Saber esperar, sofrer as demoras de Deus, né? Porque ainda, se ainda não aconteceu, é porque falta alguma coisa. E aí, o nosso ainda faltava, né? Eu tinha feito várias coisas, mas Deus sabia, né, o que faltava. E faltava aquele tempo, de eu rezar pelo milagre, de eu rezar. Eu lembro que no Encheivo estava sendo semana de fé e milagres, e eu pedia muito por um milagre. E Deus queria agir na vida do Mar, né? E ele foi agindo do jeito que ele sabia que tinha que ser, né? A confiança da gente entregar e pedir, Senhor, seja feito do jeito que o Senhor quiser, que o milagre aconteça. Então, saber esperar, o perseverar, né? Porque o que acontece? Depois aqueles servos trouxeram as talhas de volta e foi na hora que ele apresentou ali, já não era mais água, já era vinho. O milagre tinha acontecido. Então foi quando eles chegaram para apresentar o servo dos sergentes, tiraram aquelas talhas ali pesadas, a hora que eles olharam, já tinha acontecido o milagre, já não tinha, não era mais água, já tinha vinho. E o nosso casamento foi assim, né? A nossa família. Foi quando eu olhei, né? Depois de todo aquele tempo, ali já não era mais água, ali já tinha vinho. Nós tínhamos a mesma, moramos na mesma casa, só que a nossa casa hoje é muito diferente, né? Hoje a nossa casa é um lar. Eu tenho os mesmos filhos, só que os meus filhos hoje são muito diferentes, né? Porque eles também foram tocados, né? Por tudo aquilo que nos aconteceu. A gente vive no mesmo casamento, só que nós temos um novo casamento. Já não tem mais água, agora é vinho, né? Então, esse vinho novo é um novo casamento que a gente pode ter com o mesmo homem. Eu falo que é o casamento à segunda vista, né? É onde a gente é casado com a mesma pessoa, só que através do milagre de Deus, das mudanças, de toda essa transformação de água em vinho, é um casamento com sabor, é um casamento com amor, com cumplicidade, é um casamento onde já não é só o casal, ali a base, né, é Jesus, né, é Jesus junto com a gente, é Nossa Senhora junto na nossa casa, no nosso casamento, é onde a gente vive um novo casamento, uma nova vida, uma nova história. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês possam é, olhar para tudo isso, sabe? Ver esses passos, né, que eu acabei descobrindo aqui através de ler essa passagem, esses passos para o milagre. E se a gente seguir direitinho, a gente vai colher o milagre, a gente vai colher a graça na nossa vida. E espero que você possa fazer essa experiência, né? De ver toda a água transformada em vinho. Amém?